Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, dia 20/3/2021. Então, observando bem, o que aconteceu aí de chuva nos últimos 3 dias, dia 18, dia 17 e dia 16, nós vemos claramente, que toda essa faixa aqui, mais na costa leste do Brasil, está apresentando aqui, essa faixa mais próxima da costa, está apresentando um período seco aí um pouco mais bem definido. Nós tivemos um avanço agora, nos últimos 3 dias aí, entre os dias 16 e dia 17, da chuva aqui na região centro-sul do país. Nós vemos claramente que tivemos, esse avanço desse sistema que trouxe uma chuva, porém, para as condições atuais de solo, essa chuva não é tão significativa. Então, a resposta no subsistema sul aí no nível, por exemplo, de armazenamento, ou também aí como resposta nas vazões, principalmente nas bacias aqui do Uruguai, e do Iguaçu, que fica mais ou menos nessa região, não foi tão significativa. A gente teve sim uma leve melhora, respondendo um pouco, mas nada tão bom a ponto de mexer muito aí com as vazões e com ainda no subsistema sul. Outro destaque também é que a gente ainda está continuando aí vendo claramente essa chuva acontecendo mais aqui na bacia do Xingu e também aqui na bacia do rio Tocantins. Então isso deve continuar mantendo as vazões, elevadas tanto lá em Belo Monte, na bacia do Xingu, como em Tucuruí, na bacia do Tocantins. E a gente vê claramente que tem essas respostas bem claras nas zenas e na vazão lá, e espera um pouco ainda a elevação dessas vazões para depois a gente entrar realmente no período seco e ter uma diminuição mais rápida e mais drástica. O outro destaque também é que a região do Rio Madeira, principalmente, a figura não mostra, mas se você prolongar esse núcleo aqui, você observa claramente que a região aqui centro-norte da Bolívia está apresentando uma chuva boa. Então toda essa água vai vir em direção aqui às bacias do Rio Madeira e pegar principalmente ali região de Jirau e Santo Antônio. Então que deve ajudar a ter uma melhora ou uma manutenção do estado atual de vazões elevadas sobre a região. Inclusive aqui na fronteira você tem esse rio que realmente ele acaba levando um pouco da água para essa região de Jirau e Santo Antônio. Então, quando a gente nota aqui os últimos 3 dias de acumulado, a gente vê claramente aqui essa divisão que é ocasionada principalmente pela atuação daquele sistema de alta pressão que está aqui próximo à costa, e a gente vê que a gente tem uma chuva avançando, por exemplo, aqui no oeste da Bahia, que vai servir para levar água para o reservatório de Sobradinho, porém nessa parte aqui mais de Minas Gerais, onde a gente teria a cabeceira da bacia de São Francisco, o tempo aí vem se estabelecendo um pouco mais seco ao longo, pelo menos aí, de uns 4 a 5 dias. Olhando bem agora o que tem da previsão do modelo COSME do IMET, aquilo que eu estava falando ontem, a previsão ia até o dia 26, hoje a previsão vai até o dia 27. A gente nota claramente que a gente tem aquele sistema de alta pressão atuando aqui em médios níveis da atmosfera na previsão, e ele pega bem aqui a maior parte central do país. Com isso, as frentes elas tentam avançar pela região sul aqui, porém elas acabam tendo esse impedimento. E nota aqui claramente que a gente tem uma chuva ocorrendo, claro, em alguns pontos aqui dentro da alta, ou por baixo da alta, sob a alta, porém já não são chuvas tão significativas. O que nós vemos claramente é que as chuvas elas ficam mais condicionadas aqui à região sul, porém esses totais pluviométricos não são intensos.
Com isso, a gente vê que tem essa canalização da umidade da Amazônia, porém ela fica mais localizada aqui no norte da Argentina, ali extremo sul do Rio Grande do Sul e parte aí do Paraguai, na região da bacia do Uruguai, Paraguai e também ali na região da bacia do Prata. Então a gente vê claramente que a frente ela tenta avançar e não consegue. Então a expectativa é que toda essa região aqui, ó, do país apresente um tempo seco mais definido ao longo dos próximos dias. Claro que quando a gente fala aqui da região mais tropical, é uma das regiões que é mais difícil de se prever. Então o que acontece é que pode acontecer algumas chuvas localizadas aqui e trazer aí sim bastante chuva para algumas regiões. Mas na média, o que a gente vê claramente é que toda essa região deve apresentar um tempo mais seco definido devido à atuação realmente desse sistema de alta pressão que nós vemos na figura da direita. E outro destaque que a gente ainda tem aqui é a continuação, né, da região centro-norte do país, apresentando aí boas chuvas, pelo menos até o final do horizonte dessa previsão, dia 27, o que pode manter aí essas chuvas até o dia 30, ao final do horizonte e a virada do mês, né, de março para abril. Agora, olhando bem o que o modelo GFS está mostrando de sistemas aqui de alta e baixa pressão embaixo da atmosfera, a gente vê aqui, ó, em alguns momentos, né, a atuação de sistemas de alta pressão e em alguns momentos a atuação aí de sistema de baixa. Mas nessa brincadeira, né, nessa gangorra barométrica, em alguns momentos a gente vê que tem um avanço de sistemas frontais. Ó. Aí tem aqui no começo do horizonte o sistema de alta pressão atuando aqui sobre essa região do Pacífico. Claro, em alguns momentos alguns sistemas de baixa, mas da média fica essa alta pressão mais bem comportada aqui. Alguns momentos aparecem outros sistemas aqui próximo à Argentina também que impedem nenhum avanço. Sistemas frontais, por exemplo. E na média a gente vai ter aí essa brincadeira, essa gangorra, porém lá no final do mês, né, na transição, a tendência é que esse sistema de alta pressão aí ele se desintensifique. É o que mostra aqui bem a altura geopotencial, né? A gente vê aqui que lá para abril a gente já começa a ter mais sistemas de baixa pressão, mas aqui nesse começo do horizonte a gente vê esse geopotencial aqui bem definido, né, de 588, em alguns momentos chegando a 580, 590, 591, que seria os 5.900 de outros modelos. Mas já na virada do mês aí, entre março e abril, já não aparece nenhum sistema aqui com geopotencial bem fechado, né? E indicando que a gente tem aí um enfraquecimento desse sistema de alta. Então, acompanhar para ver o que realmente vai acontecer. Mas já a partir aí do dia 28 a gente vê que libera um pouco a atmosfera. Porém, como a gente está caminhando para o período seco, né, naturalmente, que é esse período agora, né, entrando no outono e caminhando para o inverno, então as chuvas que ocorrem mais nessa região central já não são tão significativas quando comparadas ao que a gente vê aí durante o período de verão. Olhando agora o que o modelo IFS está mostrando de acumulado, nesse primeiro momento chuvas mais concentradas na região centro-sul do país, né? A frente ela não consegue avançar devido à atuação da alta pressão aqui. Depois, no final do mês, essa alta é um pouco, né, tem um rompimento dessa alta, volta a chover, mas não traz uma chuva tão significativa na região de Minas Gerais, por exemplo, pegando bem as bacias do Grande e do Paranaíba. Mas lá já no início de abril, lá para o dia 3, 4, a gente vê que já começa a ter um outro tipo de formação de chuva ali, ó, com a passagem de um outro sistema frontal agora, a partir do dia 3, 4, que pode trazer a chuva mais significativa. Mas como a gente está realmente caminhando para o período de verão, aliás, de inverno, a gente já não tem tanto grau de significância nessas formações. O que a gente observa claramente em todo o horizonte, né, a gente vê que a região aqui mais centro-norte do país ainda apresentando um padrão de chuvas bem distribuídas e o que deve acontecer aí final desse mês e também pelo menos no início de abril. A gente vê claramente a Zecita ela está posicionada mais um pouco aqui ao norte e o que a gente vê que chega nas regiões aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, por exemplo,
A atuação aqui na costa leste são pulsos, né, que tanto se desprendem das excite e as ondas de leste, como também alguns pulsos aqui provenientes dos alísios de sudeste, né, as famosas perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste. E olhando bem questão agora da anomalia de temperatura, que nós vemos claramente é que em alguns momentos temperatura mais alta, alguns momentos a temperatura mais baixa, mas na média, para os próximos 15 dias, temperaturas realmente bem próximas à normal climatológica. E olhando agora, né, a questão de armazenamento de água no solo, que a gente vê que toda essa região aqui ela está apresentando diminuição na previsão. Claro que alguns pontos, né, a gente tem alguns aumentos, por exemplo, aqui um pouco mais a costa de Santa Catarina, mas também não é um aumento tão significativo. O que mais chama atenção para o setor elétrico realmente é essa região aqui, que a gente chama de região de quadrilátero dos reservatórios, onde você tem a bacia do Paranaíba aqui, a bacia do Grande aqui, região de Três Marias, e aqui você tem a região de Serra da Mesa. Então, essa região aqui ela é bem importante porque basicamente é a caixa d'água do sistema. Então, você tem aí os principais reservatórios de acumulação de água, né, para o sistema como um todo, né, para o sistema estar ligado no nacional, e essa região está apresentando aí o armazenamento de água de solo, uma diminuição nessa previsão. Isso ocorre que acontecendo isso, você consegue aí, você está acumulando, né? Essa época do anel é o momento de você ter a elevação desses reservatórios, porém essa elevação pode ficar abaixo do que normalmente se espera. Claro que vai depender muito da carga do sistema, né? Quanto o Brasil está consumindo de energia e quanto vai ser produzido. Mas acompanhar bem para ver, porque nós podemos estar aí nesse começo de virada, né? A gente está acumulando, daqui um pouco a gente vai passar um tempo sem elevar muito esses reservatórios, depois você tem a chave de virada para a diminuição. Então, nessa previsão de armazenamento de água no solo, que a gente vê claramente é isso, é você tendo aí a diminuição dessa água no solo nesses sistemas, o que compromete, por exemplo, a elevação das vazões se você tiver alguma chuva. Que toda vez que acontece uma chuva, a primeira etapa é armazenar água no solo e depois, né, claro que tem alguma parte dessa chuva que cai que vai direto para o rio, mas a tendência é você ter uma maior parte sendo armazenada no solo, para depois um solo tendo saturado, você ter a maior parte transformando em vazão direto, escoamento superficial, por exemplo. Então, o que a gente vê claramente que a região do quadrilátero dos reservatórios e aqui partes das bacias do Xingu e do Tocantins estão apresentando redução nas chuvas, né? Se você comparar com o que aconteceu aí durante esse período de verão, a gente está tendo chuva no Xingu e Tocantins, porém essa chuva já não está tão forte como deveria estar, né? Se comparado com o verão. Região sul deve apresentar diminuição das vazões, porque a gente tem um tempo secular voltando para a região, principalmente a atuação da alta pressão ali mais na região central do Brasil, né? E também aqui pega bem as bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande. Rio Madeira ainda é um pouco do destaque, porque tem lá a formação desses sistemas no centro-norte da Bolívia, está trazendo muita água e você já chegou ao momento que o rio está ali com uma vazão muito alta, mas você ainda observa um aumento fraco gradativo nessas vazões e também aí uma manutenção do estado dessas vazões com vazões bem elevadas, principalmente na região de Jirau e Santo Antônio. E olhando bem o que os modelos que o INS trabalha estão mostrando, né, os três modelos eles estão convergindo para um padrão de uma região aqui bem mais seca, nessa região mais central do país. A gente vê claramente aqui pelo modelo SMWF, né, que tem a atuação desse sistema de alta pressão, a gente tem alguma chuva correndo aí nas bordas dessa alta, ou próximo a essa alta, mas nada tão significativo, e acaba, né, deixando os maiores volumes de precipitação mais concentrados aqui na região sul do país, como também no norte aqui da Argentina, parte do Paraguai e do Uruguai. Então os três modelos eles concordam que a gente não deve ter o avanço aí significativo dessa frente sobre o país, mantendo as chuvas mais concentradas realmente na região sul do país, ok?
Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.